desejo saudar a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia na carta de 1 Timóteo, ainda no capítulo 1. Nós iremos meditar ainda no capítulo 1. Os versículos em que nós iremos ler, eles estarão entre o 12 e o 17. Ou seja, do 12 ao 17. Bem, glória a Deus. Vamos fazer a leitura. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, e a leitura irá até o versículo de número 17. Leiamos. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transportou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Oremos. Pai, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor, Deus maravilhoso, Deus misericordioso, e o Senhor, semana após semana, tem demonstrado a tua graça para conosco aqui nesse ajuntamento, em forma da tua vontade exposta, explicada para a nossa edificação. Queremos saber, ó Deus, para onde ir, como devemos ir, e todas as expectativas, Senhor, que nos esperam, que devem preencher a nossa mente, o nosso coração e fortalecer nossa esperança. Nosso pedido, Pai, é para o Senhor continuar fazendo isso hoje. Nós somos conscientes disso. Somos conscientes, ó Deus, de quem somos, pecadores. Porém, temos consciência da cruz de Cristo Jesus. E pedimos em nome dele que o Senhor fale ao nosso coração. Sabemos através da tua palavra que não só de pão nós viveremos, mas de toda palavra que sair, Senhor, da tua boca, prosseguir de ti. Em nome de Jesus, no nome dele, é que nós te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Prosseguindo na sequência da exposição da carta, da primeira carta de Paulo a Timóteo, iremos meditar no texto em que nós lemos. Mas antes eu gostaria de falar algumas palavras. Eu não sei se vocês já tiveram esses momentos, mas o fato é que existem momentos esses raros, não é? Diga-se de passagem, que em nossa vida nós chegamos a pensar o seguinte: como eu sou pecador? Você já chegou a pensar isso? Como eu sou pecador? Não sou digno nem de estar falando com o Senhor. Quem já passou por isso? Né? Mas você concorda comigo que esses momentos são raros? São. Não é? Porque o que acontece frequentemente conosco, comigo, com você, é que essa consciência dá lugar
ou esse pensamento dá lugar ao pensamento de posso ser pecador, mas como fulano, eu não sou não, né? A gente não chega a pensar isso? Na maioria das vezes, rapaz, eu de vez em quando escorrego, mas o cicrano é demais, né? E o Beltrano, né? Nós não somos acostumados a olhar essa figura aqui, esse personagem, dessa forma como nós iremos olhar hoje, como talvez você deve ter percebido na leitura do texto. Nós não somos acostumados de olhar Paulo como o principal dos pecadores, né? Paulo, de tantos versículos que nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios 13, falando sobre o amor, né? Ou aquela passagem de Atos em que ele, pela causa de Cristo, foi apedrejado e desmaiou ali na ocasião e teve que ser descido dentro de um cesto por cima do muro da cidade onde ele estava. Mas Paulo, como o principal dos pecadores, blasfemo, Paulo, blasfemo, esse mesmo Paulo que falou sobre aqueles que estavam causando controvérsia doutrinária, lembra? Dos que se utilizam da lei de modo ilegítimo. Paulo, insolente, blasfemo, perseguidor da igreja, esse que foi decapitado por Nero. Mas a gente às vezes não tem essa consciência de Paulo dessa forma, não é por falta de exemplos seus, é porque a gente fica olhando para essas célebres frases ou essas palavras inspiradas, esses exemplos apostólicos de Paulo, que a gente deixa de lado um pouco a imagem do Paulo comum, do Paulo ser humano, do Paulo carne e osso, que nem nós. E na presente passagem, nessa passagem da nossa meditação, ele meio que se identifica com aqueles homens que ele vinha falando desde o começo do capítulo 1. Aqueles homens que estavam ali na igreja de Éfeso só para promover controvérsias, falando de genealogias, falando de fábulas, promovendo essas coisas ao invés da causa de Cristo. Desculpa. E se utilizando de modo ilegítimo da lei. Ele meio que se identifica com aqueles homens, certo? Mas, em seguida, ele, depois de se identificar com esses homens, ele testemunha a obra de Cristo em sua vida. A obra do Senhor Jesus na sua vida. O Evangelho no seu coração. Como se deu esse processo ou o resultado do Evangelho recebido por ele, entregue por Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus. Ele testemunha nisso. E a forma como ele se apresenta, testemunhando em prol da causa de Cristo ou da obra de Cristo em sua própria vida, é como um homem continuamente grato, prestem atenção, continuamente grato e arrependido, continuamente arrependido. E isso tudo desembocando ou tendo como consequência a glória a Deus em seu próprio ministério e vida. A consequência dessa gratidão contínua, desse contínuo arrependimento, é a glória a Deus em seu ministério e a sua vida.
É o que nós vamos ver hoje. Amém? Vamos para os versículos 12 a 14. Antes deixa eu te falar qual seria, se me fosse permitido, dar um título ou um tema para essa mensagem. Eu diria que o tema para essa mensagem seria Paulo, um exemplo de contínua gratidão e arrependimento. Paulo, um exemplo de contínua gratidão e arrependimento. Então, com esse tema na cabeça e com aquilo que eu falei, prossigamos agora para a exposição do texto. Amém? Uma pessoa da voz bem estrondante, que nem a última trombeta do arcanjo, para poder ler esses versículos aí de 12 a 14, por favor. Oi? Vamos lá. Dou graça àquele que me fortalece, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque Ele me julgou e é fiel. Pondo-me o seu ministério. Ainda que outros eram blasfemados, perseguidor, injuridor, mas alcançou a misericórdia, porque fez por ignorância na incredulidade. 14. É a graça do nosso Senhor, Superador. com a fé, o amor que há em Cristo Jesus. Amém. Se eu pudesse parafrasear isso que o nosso irmão colocou, lendo esses versículos, que versão é essa, irmão? Versão nova. Versão do celular. Amém. Se eu pudesse parafrasear, eu diria que Paulo, ele está expressando gratidão pela misericórdia de Jesus derramada em sua vida, que outrora era uma vida de pecados. Paulo está demonstrando gratidão pela misericórdia de Jesus derramada em sua vida, que outrora era uma vida carregada de pecados. Ok? Eu quero destacar alguns pontos para a nossa meditação ou reflexão nesses versículos lidos por nós. A primeira está na primeira parte. O primeiro ponto está na primeira parte do versículo 12, quando ele fala: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele reconhece que a força dele, o vigor dele, certo? A espiritualidade dele não vem dele mesmo. Ele reconhece isso. Mas vem de quem? Do Senhor Jesus. É importante você falar Senhor Jesus. Certo? Vem do Senhor Jesus. E olhe que Paulo tinha um currículo impressionante. Quer ver o currículo de Paulo? Filipenses capítulo 3, versículo 4. O currículo de Paulo. Filipenses 3, versículo 4. Nós vamos ler até o 6. Diz assim, Filipenses 3, versículo 4 ao 6. Bem que eu poderia confiar também na carne. Paulo falando. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo,
perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha só o currículo de Paulo. Certo? Mas se você continuar a ler o restante dos versículos 7 até o 10, o discurso de Paulo lá em 1 Timóteo, no versículo 12 do capítulo 1, da primeira parte desse versículo, não vai mudar. Olha o que ele diz no versículo 7 ao 10. Continue. Mas, sempre tem um mas. O que para mim era lucro, ou seja, isso tudo, esse currículo impressionante, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada. Volte para 1 Timóteo. Paulo reconhece que a força dele vem de Deus, vem do Senhor Jesus. E isso é impressionante. Se Paulo faz isso, quem somos nós? Não é? Para acharmos, porque nós passamos de 7 horas da manhã até meio-dia jejuando, nós já saímos com a cara resplandecente, que nem Moisés. Não é? Se levantassem para o irmão, cai. Não, a pessoa que está jejuando, não o irmão. De fome, né? Paulo, com esse currículo, ele reconhece claramente que a força dele, o vigor dele, vem do Senhor Jesus, não dele mesmo. E isso é digno de nota para nós, aqui do Gereissati. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto de reflexão que eu gostaria de trazer aqui para com os irmãos, está no versículo de número 13, esse eu vou ler. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Eu quero chamar a sua atenção para algo aqui meio que irônico. Paulo era o quê? Era um apóstolo, também foi um perseguidor. Ele era um apóstolo. Ele era líder. Eu tenho certeza absoluta que se Paulo não tivesse sido decapitado por Nero, ele vinha bater no Ceará, não? Porque o homem já estava cogitando ir para a Espanha, sabe de lá o que ele faria, né? Mas Paulo, um apóstolo, e a ironia está exatamente aqui. Blasfemo, perseguidor, insolente. Diz Atos que Paulo era perseguidor a ponto de ser conivente com aqueles que iriam apedrejar cristãos. Ele diz assim: vem cá, tu vai apedrejar ali o Estevão, é? Então me dá aqui tua capa, eu seguro aqui tua capa, vai lá. Exercita teu braço. Ele ia no Sinédrio atrás de cartas para ir lá na lojinha do Danilo arrastar ele a Luciana para ser preso. Esse era Paulo. E apóstolo. Caiu do cavalo cego.
ouvindo aquela voz, sabe? Eu acho que todos nós gostaríamos de ouvir, Cristo Jesus. E apóstolo, gente, dando a vida, sabe? Falando palavras como aquela, modelo de liderança. Paulo, essa é a ironia do ministério de liderança, né, Edson? E aqui, se você me permite, eu quero ler as palavras de um pastor norte-americano chamado David Harvey. Nesse livrinho aqui, Eu Sou Chamado, é um livro sobre ministério de liderança, ministério pastoral. Eu vou citar umas palavras dele aqui, interessante. Está na página 22 do livro dele. Diz assim: Deus não é acidental em quem Ele chama ou no que Ele chama um homem a fazer. Deus não é acidental. Ele não designa burocratas sobre a sua igreja. Ele designa homens. Preste atenção no que ele vai dizer desses homens. De carne e osso, fábricas de erros estúpidos, como você e eu. Deus pega um homem comum, lapida seu caráter, dá-lhe graça, treina-o por meio de quê? Provações, enche-o de zelo, encurrala-o em suas circunstâncias. Aí depois você tem um pastor. Entendeu? Essa é a ironia do ministério de liderança. Deus se utiliza de homens comuns. Como ele diz, fábricas de erros estúpidos. Ah, a Priscila sabe disso. Né? Eu não vou perguntar se a Adriana sabe. Fica tranquilo. Minha tia. Mas essa é a ironia do ministério de liderança. Homens comuns. A gente não está aqui, aliás, estou me colocando como liderança, gente. Eles são a liderança. Eles não estão aqui, não são super-homens, sabe? Paulo tem um espinho na carne. Eu vou orar, Paulo, a minha graça te basta, sabe? Essa é a ironia do ministério de liderança. E Paulo entendia disso. Paulo entendia disso. O terceiro ponto de reflexão aqui está no versículo de número 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. O versículo 14, ele possui a mesma ideia de Romanos capítulo 5, versículo 20. Sabe qual é a ideia de Romanos capítulo 5, versículo 20? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Na versão do nosso irmão ali, João Paulo, falou superabundou, não foi? Sabe, é isso. Paulo insolente, perseguidor, blasfemo, rígido, pecador, ele se chama de o principal dos pecadores. E depois você tem um apóstolo, o apóstolo dos gentios. Vocês sabem quem são gentios? Não é? Você pega um espelho assim na sua casa e olha que você verá um gentio. Apóstolo dos gentios. Esse versículo 14, ele possui a mesma ideia. E ainda aplicando aqui a ironia que há no ministério de liderança, você vê um homem, sabe, todo fábrica de erros estúpidos, e você vê ele respeitavelmente, você vê ele fiel, você vê ele, sabe, crente, e Deus o coloca como
liderança na igreja. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é digno de honra e glória ao Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, agora nós vamos para os versículos 15 e 16. Nesses versículos, Paulo agora, gente, ele vai se apresentar como modelo, sabe? Ele vai se apresentar como modelo, mas não é como modelo de liderança, não. Certamente ele é um modelo de liderança. Não é? Quem não gostaria de ter Paulo aqui como o presbítero do Gereissati, né? Queríamos. Mas Paulo ele não está se apresentando aqui nesses versículos 15 e 16 como modelo de liderança. Sobretudo, como modelo da obra de Cristo na vida de um pecador. Paulo é o modelo da obra de Cristo na vida de um pecador. Leiamos. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ainda em 3 pontos aqui de meditação. O primeiro é sobre a obra de Cristo. Qual é a obra de Cristo, gente? Pela leitura que nós fizemos, qual a obra de Cristo? Alguém pode me dizer? Salvar pecadores. Olha, eu ouvi lá uma vozinha. Essa é a obra de Cristo Jesus. Salvar pecadores. Às vezes a gente espera um Golf 2016, né? Vou para a igreja que eu vou ser próspero. A irmã Raimundinha vai abrir uma linha de salões, né? Vai alugar pontos e mais pontos ali, lojas e mais lojas no shopping. Por favor, Anderson. Eu estou na fila desse Golf aí. Olha só. Mas que pena, gente, que ninguém vai ganhar golfe. Né? Que pena. Tem um Costa te esperando. Né? Que pena que ninguém vai ganhar golfes. Por quê? Porque a obra de Cristo Jesus na terra é salvar pecadores. Essa é a obra de Cristo Jesus. O principal motivo de sua encarnação foi morrer naquela cruz, foi viver uma vida de obediência, uma vida perfeita. Para quê? Para sair posando? Não, para no dia marcado, hora marcada, ele morrer numa cruz, como substituição por mim e por você. Essa é a obra de Cristo Jesus. O segundo ponto de reflexão, eu quero chamar a sua atenção, certo? Daqueles que estão inteirados no português, que estudou muita conjugação de verbo na escola. Quero chamar a sua atenção para o tempo verbal, em que Paulo se utilizou aí no versículo 15, na segunda parte. Ele diz assim: dos quais eu sou o principal. A gente pode botar pecadores, porque ele estava falando de pecadores, né? Salvar pecadores do qual eu sou o principal. Olha só aí. Sou. Ele estava falando que era pecador? Não. Ele está falando que era. Ele era pecador. Por quê? Hein? Porque, gente, é isso que nós somos.
A diferença da gente, para quem não tem parte com Cristo Jesus, é que a gente simplesmente, como se fosse uma coisa simples, né, Anderson? A gente é redimido. Mas a condição de pecador é a mesma. A disposição para o pecado é a mesma. Dá mole para tu ver. Dá mole como tu peca que se lambuza com o pecado. Paulo, irmão, pecador, sim, é ele que está dizendo, vai reclamar com ele. Paulo, principal pecador, o sou, olha, eu sou. Passado é como? Eu era. Futuro é como? Eu serei. Ele está falando no presente aqui. Está entendendo como é que é o negócio? Então, se Paulo, no presente, é pecador, o que é que eu sou? O que eu sou? O que é que eu sou? Ô, gente, somos pecadores. Somos pecadores. Isso é lindo da parte de Paulo. Porque isso demonstra um arrependimento. Sabe? Demonstra não uma altivez, mas um reconhecimento de quem ele de fato é. Está entendendo? Um terceiro ponto aqui para reflexão é o motivo pelo qual a obra de Cristo estava na vida de Paulo. Diz aí o versículo de número 16, olha só. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Gente, a NVI diz assim: a grandeza da sua paciência. Paciência. Sabe? A obra de Cristo Jesus na vida de um pecador. Certo? E isso demonstra, pela parte de Paulo, uma vida conscientemente grata, de gratidão. E uma vida de contínuo arrependimento. Eu vou antecipar uma aplicação aqui, mas eu vou falar ela de novo na hora da aplicação. Quantos de nós pode não pensar aqui, mas nas nossas atitudes a gente diz, né? A gente diz isso aqui que eu vou dizer agora. Acha que gratidão e arrependimento ficou só para o dia do batismo? Está entendendo? Só para o dia do batismo. Eu vou me arrepender dos meus pecados. Publicamente, Senhor, obrigado. Parece que ficou só para aquele dia. Não é assim que acontece com as nossas vidas? Não é? Todos os dias nós, pelo menos 10 vezes por dia, nós não somos ingratos para com Deus. Todos os dias, pelo menos 23 horas e 59 minutos do nosso dia, nós nos resistimos a nos arrepender de algo. Quase o dia inteiro, né? Não é assim que acontece? Sabe o que é que isso demonstra? A obra de Cristo na vida de Paulo. Paulo demonstra isso de forma conscientemente grata e continuamente arrependida. Sabe? É assim. É até Cristo voltar. Amém? Amém. Terceira e última parte da nossa meditação está no versículo 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe o que isso quer dizer? Se eu pudesse parafrasear isso também, eu diria que o resultado de uma vida continuamente grata e arrependida
sabe qual é? Uma adoração. Escute. Uma adoração biblicamente autorizada à pessoa de Jesus. Uma adoração. Eu faço questão de dizer isso. Biblicamente autorizada à pessoa de Jesus. Preste atenção comigo. Do versículo 12 até aqui o versículo 17, quem é a pessoa principal? Olha só, versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Quem é esse? Cristo Jesus. Não é? Aí você vem para o versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em quem? Cristo Jesus. Mas por esta razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse quem? Jesus Cristo. Não é? Aí chega aqui no versículo 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele está falando de quem? Cristo Jesus. Jesus é Deus, irmão. Jesus é Deus, irmão. E eu digo para você que pré-requisito necessário para se ter uma vida de gratidão e arrependimento é reconhecer Jesus Cristo como Deus. Reconhecer que Jesus Cristo é o Deus conosco, o Emanuel. Aquele que encarnou e que andou entre os homens. É pré-requisito necessário para uma vida de gratidão e para uma vida de arrependimento. Esse reconhecimento da divindade de Cristo Jesus. Amém? Portanto, meus irmãos, para concluir, Paulo se coloca aqui nesses versículos, como podemos perceber, na posição não de superior aos homens dos quais ele vem falando, sabe, aqueles causadores de controvérsia, aqueles que estavam se utilizando da lei de modo ilegítimo, aqueles que só queriam saber de fábulas e genealogias. Paulo, ele não se coloca como superior a eles, certo? Mas ele se vê como pecador que nem eles. Agora tem um detalhe. Não para por aí. Paulo, ao contrário daqueles, se tornou modelo através do seu exemplo de arrependimento e gratidão para com a obra de Cristo em sua vida. Amém? Esse deveria ser, primeiramente, aliás, essa deveria ser primeiramente a abordagem de Timóteo para com esses homens que estavam causando essa confusão no meio da igreja. Para que, no fim das contas, eles glorificassem a Cristo, reconhecessem a divindade de Cristo, assim como Paulo o fez. Amém? Amém. Só para não ficar lá no primeiro século, a gente vai aqui fazer algumas aplicações. 3, simples e rasteira. A primeira, meus irmãos, é nos lembrarmos que o arrependimento não se restringe somente ao dia do nosso batismo. A gratidão não se restringe somente lá. Nós temos que viver uma vida de arrependimento, sempre se vendo como pecadores, para não subir a cabeça e não incorrer no erro do diabo, como Paulo vai falar mais para frente. Certo? Sempre se lembrando de que somos pecadores, sempre nos lembrando que nós devemos a Cristo por Ele ter nos substituído na cruz do madeiro. Arrependimento, gratidão é para toda uma vida. Amém? Glória a Deus. Segundo,
Eu quero que vocês lembrem, e eu vou lembrar disso também, que os nossos líderes são homens comuns. Ok? Não pense, gente, que quando o feijão falta na sua casa, na casa do Nacelle não falta. Falta, Nacelle, às vezes feijão lá, ele está dizendo ali que falta não. Falta, mas são homens comuns. Estou brincando. Falta, gente. Né? A Isabela já ficou doente, Anderson? Pois é, olha só. Sua filha ficou doente também? Seu filho? Você já teve uns desentendimentos com a esposa? Já teve em casa? Eles também têm. Os nossos líderes são homens comuns. São homens pecadores, mas redimidos por Cristo Jesus. Glória a Deus. Está entendendo como é que é o negócio? Redimidos por Cristo Jesus. Chamados por Ele. Por Cristo Jesus. Que não tenha dúvida, se Cristo Jesus chamou eles, Jesus se responsabiliza na capacitação, se responsabiliza na experiência, se responsabiliza, gente, pela espiritualidade deles. E ainda convida vocês, nós, todos nós, a orarmos por eles. Amém? Glória a Deus. E terceiro e último, o nosso exemplo. Esse exemplo de gratidão e arrependimento pode ajudar homens e mulheres a abandonarem seus pecados. Sabia? Do contrário, parece que faz é ajudar. Está entendendo? Mas o nosso exemplo de gratidão e arrependimento pode ajudar homens e mulheres a abandonarem seus pecados. Meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Que essa palavra possa encontrar morada no seu coração. E que você possa ir reflexivo para a sua casa. Amém? Vamos nos colocar de pé. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por Cristo Jesus. Obrigado por nos ter tirado do lamaçal do pecado. Obrigado, Senhor, por ter nos limpado com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o lavar regenerador do Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, por nos ter comprado. Obrigado, Senhor, por nós sermos os Teus escravos e não do mundo. Obrigado, Senhor, por nossos pastores. Guarda-os, livra-os de todo mal. Para que eles possam, Senhor, no dia apropriado, no dia marcado por Ti, apresentar este rebanho sem ruga e mácula a Ti. Nos guarda, Senhor, da altivez. Nos guarda, Senhor, desse espírito de superioridade. Nos faz sempre nos lembrarmos de que nós somos pecadores. Enche o Teu povo de gratidão. Enche o Teu povo de arrependimento. Derrama o avivamento bíblico sobre o Teu povo, Deus. E faz, Senhor, cada vez mais com que nós possamos refletir a Tua imagem e semelhança para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, que o Senhor vos livre de todo mal no caminho e dê a paz do Senhor para o seu irmão. Amém.